Bom dia, domingo, mais um. Talvez, quem sabe, talvez semana que vem podemos reunir, né? Essa semana, eu e os diáconos vamos discutir isso, tá? Porque teremos que fazer muita limpeza também antes, né? Bom, vamos orar. Deus, te damos graças por esse dia, pelo privilégio de abrir a tua palavra, ler, estudar juntos. Pedimos, Pai, que nos dirija na Tua palavra. Faz-nos entender. Esteja comigo, Pai, que eu possa explicar bem na Tua palavra para que todos entendam e para que cada um de nós, sabendo melhor a Tua palavra, podemos Te conhecer melhor. No nome de Cristo, pedimos isto. Amém. Hoje de manhã estamos continuando no nosso estudo sobre preparo para ministério, preparo para serviço, né? Então, Deus nos equipou para o ministério, mas hoje as pessoas usam os termos ministério e missão para anunciar o que querem fazer. Antigamente era só termos religiosos, né? Assim, hoje em dia todo mundo usa. Mas nós estamos preocupados com o verdadeiro ministério cristão. Em 2 Coríntios, é definido pelo que faz. Na passagem que vamos olhar hoje, aprendemos que há algo específico que nosso ministério deveria estar fazendo. A atividade descrita é chamado de Ministério da Reconciliação. Vamos abrir nossas Bíblias agora para 2 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler versículos 17 até capítulo 1, versículo 1. Até capítulo 6, versículo 1. Ok. Então vamos ler. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A reconciliação é mencionada várias vezes nesta passagem. Reconciliação é a ação de produzir harmonia com Deus na vida de outra pessoa, onde o pecado estava presente antes. É a obra de restaurar as pessoas à amizade e à comunhão com Deus. A lógica de Paulo é que Deus nos reconciliou consigo mesmo, e ele nos deu um ministério padronizado após o seu próprio ministério, onde reconciliar as pessoas com ele. Para aqueles que estão perdidos, este ministério conta em si a proclamação do Evangelho. No estudo da semana passada, nos referimos a Atos 1:8. Lembra? Este versículo cita o Senhor dizendo-nos que quando recebermos poder do alto, seremos testemunhas até aos confins da terra.
proclamamos o Evangelho àqueles que são filhos das trevas, como nós éramos no passado, para que possam ouvir, crer e se converter. Estranhamente, porém, a maioria das instruções sobre o ministério da reconciliação aborda o nosso trato com nossos próprios irmãos e irmãs em Cristo. Eles não são mais filhos das trevas, mas ainda estão profundamente perturbados pela escuridão que permanece com eles, bem como pelas trevas que controlam os perdidos. Esses cristãos precisam que nos envolvamos em suas vidas. Nosso ministério deve ter como objetivo restaurá-los à harmonia com Deus. Fazemos isso ensinando e exortando-os das Escrituras. Aprendemos nas Escrituras que nem todos os crentes são espirituais em sua vida. Alguns deles são muito carnais. Paulo disse isso aos crentes em Corinto. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. É interessante. Um crente espiritual não é sempre espiritual. Qualquer bom espiritual pode de vez em quando se tornar não espiritual. Mas, né, o alvo é ser espiritual o mais contínuo possível. Então vamos ler, começando com capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos 1 a 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Os crentes carnais são bem diferentes dos crentes espirituais. Seu alimento espiritual é diferente. Os crentes carnais precisam de leite. Crentes espirituais precisam de carne. A ocupação das suas mentes também é diferente. Mentes carnais estão ocupadas com pessoas e com o mundo. Mentes espirituais ocupam-se com a verdade. Sua conduta é diferente. Os crentes carnais andam como homens do mundo. Crentes espirituais andam no Espírito de Deus. O livro aos Hebreus aborda os crentes carnais assim. Vamos para Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Vamos ler versículos 11 a 14. Então vamos ler. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O estado carnal de muitos crentes exige o ministério da reconciliação. Alguém precisa ajudar esses crentes carnais e restaurá-los à comunhão ativa com Deus. O ministério da reconciliação é projetado para fazer isto.
O escritor do livro aos Hebreus nos exorta a dar atenção a esse ministério de reconciliar as pessoas com Deus. Nossas instruções estão achadas em Hebreus capítulo 10. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. E nós vamos ler versículos 19 a versículo 25. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Existem 3 partes nesta exortação. Em versículo 19, devemos nos aproximar de Deus. Em versículos 22 a 23, devemos manter firme na nossa fé. E em versículo 24, devemos considerar um ao outro. Nosso ministério uns aos outros visa incitar em nossas vidas ao amor e às boas obras. Faze isso quando nos encontramos com eles e os encorajamos na fé. Somos advertidos a não abandonar nossa mútua congregação. No grego, a palavra congregação é a palavra para sinagoga com um prefixo intensivo anexado. Literalmente significa a melhor sinagoga. Não se refere tanto a um lugar como para uma atividade. Não devemos abandonar as atividades da melhor sinagoga. Se pensarmos no caráter da sinagoga judaica, isso nos ajudará a determinar como devemos entender esse versículo em Hebreus. No Antigo Testamento, lemos muito sobre o tabernáculo e depois sobre o templo. No Novo Testamento, lemos muito sobre a sinagoga. Qual foi a sinagoga? Primeiro de tudo, não era o templo. O templo foi localizado apenas em Jerusalém. Lá tinha um ou mais sacerdotes devidamente servindo continuamente. As portas do templo nunca fechavam. Se um judeu morava em outro lugar que Jerusalém, ele não iria ao templo, a menos que fosse a Jerusalém. Ele não tinha um templo na cidade em que morava, por isso ele foi a uma sinagoga. Quando os judeus foram dispersos pelo mundo, e principalmente aqueles que foram para a Babilônia, eles desenvolveram a prática de reunir nos lares para ouvir instruções de como adorava o povo nos tempos do primeiro templo. Quando o povo começaram a voltar à terra, nos tempos de Esdras e Neemias, eles quiseram saber adorar Deus da maneira correta. Eles construíram o segundo templo, mas muitos dos homens da linhagem dos sacerdotes e dos levitas não sabiam quais eram suas responsabilidades. Eles nunca tinham servido no templo. Por isso, Esdras estabeleceu escolas para ensinar as suas responsabilidades. Mas todos os judeus quiseram aprender como adorar Deus. Assim, as escolas multiplicaram
dando ênfase para os sacerdotes e levitas, mas qualquer pessoa podia frequentar essas aulas. As escolas, então, multiplicaram. Creio que isto foi um grande ímpeto para o estabelecimento das sinagogas. Surgiram em Israel lugares reservados para orar em comunidade. Assim nasceu o que foi chamado de Bet Knesset, lugar para congregar, e sinagogas em grego. No entanto, a principal experiência do culto público permaneceu a jornada para Jerusalém para participar e ser inspirada pelo serviço do templo. As sinagogas não foram supervisionadas por um sacerdote como no templo. Cada sinagoga era supervisionada por um leigo. Esse leigo fez algumas das coisas que foram feitas no templo. Embora ele não tenha oferecido ofertas, ele leu as escrituras para o povo. Ele as ensinou, ele os confortou, ele os exortou. Ele tentou ensinar as pessoas nas escrituras e nas coisas de Deus para ajudá-los a colocar suas vidas em ordem com os ensinos nas coisas de Deus quando um judeu estava longe de Jerusalém. Esses homens, no decorrer de tempo, começaram a ser chamados os mestres ou rabino, né? Então, hoje em dia nós temos rabinos. O escritor de Hebreus pega essa ideia e a usa para descrever o ministério de reconciliação do crente. Com efeito, ele está nos dizendo que temos uma super sinagoga, onde quer que o povo cristão seja encontrado. Devemos nos encontrar com eles com o propósito de ministrar a eles. Especificamente, devemos vigiá-los, confortá-los e exortá-los com as Escrituras. Visamos a necessidade deles de serem obedientes ao Senhor. Essa é a obra pessoal de lidar com outra pessoa com a intenção de incitar ao amor e às boas obras. Esta é a obra de reconciliar os crentes com Deus. A palavra admoestando, no versículo 25 de Hebreus, é a mesma palavra usada em João 14 em referência ao Espírito Santo. Significa chamar ao seu lado uma pessoa com o objetivo de confortar ou encorajar, ser um mediador ou advogado dessa pessoa, exortar, implorar, interceder. Tudo isso está incluído nesse termo. É a obra que o Espírito Santo faz por nós. Mas é usado aqui para descrever uma obra que fazemos por nossos irmãos e irmãs. Devemos chamá-los ao nosso lado com o propósito de confortá-los, incentivá-los, encorajá-los. Devemos ser um mediador ou defensor deles. Devemos exortá-los, interceder por eles. Somos chamados a ser como o Espírito Santo nesta atividade. Somos chamados a incitar ao amor e às boas obras, exortando uns aos outros. E podemos fazer isso porque o Espírito Santo vive dentro de nós e ele fez que o poder de Deus opera em nós. Quando seus irmãos e irmãs estão com problemas e precisam de ajuda, não deixe de se congregar com eles. Torne-se disponível para eles e ajude-os com suas vidas. O apelo para se envolver é fortalecido por uma referência ao tribunal de Cristo. Não abandone essa obra, mas dedica-se a ela. Não deixando a nossa mútua congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que
se vai aproximando aquele dia. Um dia, você prestará contas ao Senhor por sua atividade de ministrar um ao outro. O Senhor te equipou para fazer essa obra com tudo o que Ele fez por você e tudo o que Ele colocou em sua vida interior. Então agora você pode se aproximar de Deus e ficar firme com a confissão de sua esperança e considerar um ao outro. Judas escreve sobre esse ministério também. Vamos agora para o livro, a Epístola de Judas. Judas. E com Judas nós não falamos de capítulo, né? Judas. Vamos ler versículos 20 a 25. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora para todo sempre. Amém. Na história da igreja, o ministério da reconciliação é visto muitas vezes. No final da epístola aos Romanos, Paulo elogiou os crentes romanos por sua prontidão para entrar nessa obra. Vamos ler Romanos 14. Romanos, capítulo 14. Aliás, Romanos, capítulo 15. Eu quero o versículo 14. Romanos 15, versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Neste versículo, o crescimento cristão aceitável tem 3 partes. A primeira é a conquista da virtude pessoal, cheia de bondade. O segundo é entender a mente de Deus, cheia de todo conhecimento. E a terceira é a capacidade de efetuar a santificação dos outros, capazes de admoestar um ao outro. Admoestar significa colocar algo na mente de outra pessoa. O objetivo é modificar as ações dessa pessoa e produzir a semelhança de Cristo em sua vida. Nos escritos de Paulo, há muitos exemplos de pessoas que se entregaram ao ministério da reconciliação. Pessoas como Febe, Áquila e Priscila, Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias e muitos outros nomes sobre os quais sabemos pouco. Achei todos esses em capítulo 16. Destes, o Ministério da Reconciliação é a equipe de marido e mulher que Paulo conhecia tão bem, Áquila e Priscila. Eles foram excelentes exemplos do Ministério da Reconciliação. Paulo os encontrou em Corinto. Veremos isso em Atos. Vamos para Atos. Atos capítulo 18. 18, versículos 1 a 3. Atos 18, 1 a 3. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia
pouco tinha vindo da Itália e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Áquila e Priscila eram fabricantes de tendas, judeus vindo recentemente de Roma. Paulo seguiu em outra viagem e levou Áquila e Priscila com ele. Então vamos ler versículos, vou virar a página aqui. Vamos começar com o versículo 18, vamos ler até o versículo 22. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinham voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Bom, semana que vem nós vamos continuar. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, te damos graças por esse dia. Pai, nos ajuda. Temos uma nova semana. Nos ajuda nessa semana. Pedimos, Pai, que podemos, cada um, encorajar um ao outro. E que podemos todos servir nesse ministério do que estamos aprendendo. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém.